Meus irmãos, a paz do Senhor, Evangelista André que vos cumprimenta, bem-vindos a mais uma EBD online, mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciamos mais um trimestre, o último trimestre deste ano de 2020, um ano atípico, mas por que não dizer também um ano de oportunidades e de bênçãos de Deus para a nossa vida. A EBD chegando até você, que não pode vir aqui ao templo, mas está sendo edificado aí no seu lar. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hebron, também nosso coordenador de ensino, presbítero Cristiano, bem como toda a liderança aqui no Templo Sede, nosso líder da EBD, presbítero Mon Jorge e todos os nossos professores e alunos que podem vir aqui presencialmente e você que está aí nos acompanhando sempre, de alguma maneira aprendendo ou relembrando algumas coisas. Neste trimestre estamos estudando sobre um novo tempo para a família. Um estudo fantástico nessas 3 lições que nós teremos sobre a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Nós já tivemos aí 2 lições abençoadas, lecionadas aí pelo nosso pastor presidente, pastor Hebron, que lecionou sobre escolhendo a base certa para edificar o lar, a respeito da família de Zaqueu, e também nosso vice-presidente e dirigente aqui do Templo Sede, pastor Denis, ministrando sobre cumprindo o propósito de Deus, concernente ao estudo da família de Noé. E hoje, na 3ª lição desse trimestre, nós vamos estudar sobre família, sociedade e espiritualidade. E aí é algo fantástico, porque nós vamos estar aprendendo com a família de Jesus. Então a lição é a número 3, talvez você, mesmo aí na sua casa, tenha a sua lição, pode abri-la lá na página 17, e a lição 3 vai falar sobre família, sociedade e espiritualidade, aprendendo com a família de Jesus. O texto-chave da nossa lição está em Lucas, capítulo 2, e versículo 51, que diz assim: Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Aí falando sobre Jesus e também sobre Maria, este relacionamento familiar. A nossa leitura bíblica vai estar em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 até o 52. Nós vamos ler aqui, se você desejar acompanhar aí na sua Bíblia, ou você que tem a sua lição, acompanhe conosco. Lucas, capítulo 2, versículos do 41 até o 52. Diz assim, 41, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus, perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está aí a leitura que está baseada na nossa lição desta oportunidade, a lição número 3, que vai falar sobre família, sociedade e espiritualidade, aprendendo com a família de Jesus. Seguindo na nossa lição, a introdução diz: família perfeita não existe. Isso nós sabemos.
Família perfeita não existe, né? Nem mesmo a família cujo um membro é perfeito, como no caso da família de Jesus. Problemas e desentendimentos podem surgir e carecem de sabedoria para serem solucionados. Que possamos aprender com a história de José, Maria e Jesus e tenhamos ainda mais conhecimento para viver uma espiritualidade autêntica no lar, reagindo da maneira correta diante dos imprevistos ao longo da caminhada. Até mesmo com a família de Jesus nós vemos que não há família perfeita, como diz a nossa lição. Cada família tem a sua característica, toda e qualquer família tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas quando a base, quando há uma base espiritual, a família tem mais facilidade para lidar com as dificuldades que surgem na caminhada. Seja quando as crianças ainda estão iniciando lá, com a tenra idade, quando já estão na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, quando há uma espiritualidade na família, quando há uma vida espiritual de compromisso com Deus, todos os problemas, as dificuldades são resolvidos com mais facilidade. É isso que nós vamos ver na família de Jesus. É isso que nós vamos aprender com a família de Jesus. É isso que precisamos aplicar dia a dia na nossa vida. A primeira parte da nossa lição vai falar sobre uma família comprometida com a fé. Essa era a família de Jesus. Uma família comprometida com a fé. O item 1 fala uma família piedosa. Assim como a maioria das famílias judias do primeiro século, a de Jesus era piedosa e mantinham as tradições que envolviam a espiritualidade. Sabemos disso, pois o texto lido revela que anualmente eles subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Esta cidade era sagrada para os judeus, principalmente porque ali estava o templo do Senhor. Uma construção que simbolizava a ligação dos judeus a Deus. Este templo da época de Jesus era aquele edificado por Zorobabel e reformado por Herodes o Grande. Então o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar que a família de Jesus era uma família piedosa. Era uma família que desejava estar no templo, ia ao templo. E aí isso vale como lição para as nossas famílias. Como família, precisamos estar, sim, nos cultos, estar participando das reuniões da igreja. Estamos aí, claro, durante uma pandemia, graças a Deus, retornando gradativamente ao normal, que vamos conseguir, talvez normal como éramos, nunca talvez seremos novamente, mas voltando gradativamente, e a família precisa estar na casa do Senhor. Um dos textos da nossa sabedoria diária, que são aqueles textos de segunda a sábado para ler e meditar em casa, vai dizer do Salmo 122, quando Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve haver alegria no pai, na mãe, nos filhos, quando se fala em ir à casa do Senhor. Assim era a família de Jesus, assim era José, Maria e Jesus. Então, era uma família piedosa. Agora, a respeito da Páscoa em Jerusalém, nós aprendemos na nossa lição dizendo assim: desde a constituição da nação de Israel, quando saíram do Egito, Deus ensinou seu povo a celebrar festas como memorial do que havia acontecido e que assim fosse transmitido de geração a geração estes ensinamentos. A Páscoa era uma das principais festas comemoradas, a fim de recordar a maneira como Deus libertou o povo da escravidão do faraó e os conduziu à terra prometida. Então a Páscoa era um evento especial para os judeus. Era um momento em que eles relembravam o livramento, a libertação que o Senhor havia dado aos seus antepassados lá quando saíram do Egito, libertos da escravidão do faraó. Eles foram libertos pelo Senhor e então quando o Senhor permite o povo entrar na terra prometida, Deus determina: façam como memorial a comemoração das festas, e uma delas a principal, a Páscoa, para lembrar as novas gerações
aquilo que Deus havia realizado em seu povo. Isso tem um ensinamento fantástico para nós que somos pais. Isso fala de nós transmitirmos aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós também de nossos pais ou dos nossos pastores ouvimos e aprendemos, e pela palavra do Senhor precisamos transmitir aos nossos filhos, transmitir às novas gerações. E aí, continuando, diz: nos tempos de Jesus, era tradição que todos que morassem num raio de 30 quilômetros de Jerusalém fossem na cidade nas 3 festas principais: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Mas quem morasse um pouco mais longe deveria se esforçar para estar na santa cidade, pelo menos na Páscoa. E foi neste contexto que aquela família de Nazaré, juntamente com seus parentes e outros peregrinos, andou os mais de 140 quilômetros para estar em Jerusalém. Como a viagem durava de 2 a 3 dias, geralmente apenas os homens iam, mas nesta ocasião percebemos a presença de Maria, pois algo especial seria comemorado: a passagem para a maturidade do menino Jesus. Olha o esforço desta família para ir a Jerusalém. Como diz a lição, distava o local onde eles moravam 140 quilômetros, de Nazaré até Jerusalém. 140 quilômetros, uma caminhada de cerca de 3 dias, 2 a 3 dias para chegar em Jerusalém. E agora a lição diz que geralmente só iam os homens. Porém, Maria e Jesus agora vão junto com José, pois agora estava chegando Jesus na idade de 12 anos e passando para a maturidade, que é o que nós vamos ver na sequência da nossa lição, o Bar Mitzvah, de Jesus, que era a passagem para a maturidade. Diz a lição na continuação: Bar Mitzvah de Jesus. Desde os dias de Jesus até hoje, os judeus celebram a passagem de seus filhos da infância para a maturidade. O nome desta cerimônia é Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Como nos apresenta o relato bíblico no versículo 42, acontecia quando o menino completava 12 anos. Hoje em dia, para as meninas continuou aos 12 anos, mas para os meninos o Bar Mitzvah passou para os 13 anos. É muito mais do que uma celebração, é muito mais do que uma simples passagem para uma idade. É muito mais do que uma celebração, é a vida de quem faz a passagem, se declarando publicamente como alguém que seguirá os ensinos do Senhor e será responsável para se adequar aos atos, aos seus atos de acordo com a lei do Senhor. Então, essa passagem de Jesus no Bar Mitzvah era algo extraordinário para o judeu. Era algo memorável, sendo ainda mais Jesus o primogênito, na família de José e Maria. Jesus, o primogênito, era algo que não poderia deixar passar. É por isso que Maria vai junto. Não apenas José, mas Maria vai também e leva Jesus para esse evento especial. E aí, a partir dos 12 anos, o menino, enfim, estava passando para a maturidade e agora poderia ler o rolo da Torá e aí participar dos debates religiosos nas sinagogas. É o que Jesus faz, nós vamos ver na sequência. Então era um divisor de águas na vida do judeu, o Bar Mitzvah. E Jesus está então indo para Jerusalém para exatamente fazer esta forma de ritual, passando para a maturidade. Continuando, o item 4 da nossa lição vai dizer: levar a fé a sério faz toda a diferença numa família. A manifestação genuína da fé vai muito além da religiosidade, mas não podemos esquecer que tradições e liturgias também fazem parte da maneira que expressamos nossa espiritualidade. Aqui eu acho fantástico, porque alguns, nos dias que nós vivemos, aqueles chamados ou auto-intitulados desigrejados,
Dizem, não precisa do templo, não precisa daquela liturgia toda. Não, eu sou cristão em casa, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu faço da minha maneira. Tudo bem, a manifestação genuína, né, claro, vai muito além da religiosidade, como a nossa lição diz. Mas as tradições, né, as liturgias são importantes e também, por que não dizer, fundamentais para o crescimento espiritual. E como diz a nossa lição, levar a fé a sério, ter regras, né, que dizem, tal dia é o culto tem uma concordância, o culto tem uma organização, tudo isso vai ser benéfico para a espiritualidade de uma família. Por isso que a nossa lição vai dizer que não podemos esquecer, né, das tradições, da liturgia, porque também fazem parte, sim, da maneira que expressamos a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. O culto, né, com suas características, louvor, a palavra, oração, testemunho, informações, isso faz parte da nossa espiritualidade. Então, precisamos levar isso também a sério para que isso faça diferença na nossa família. A lição continua dizendo, os filhos estão de olho no comportamento dos pais e acabam os imitando, desde o se arrumar com a melhor roupa para ir na igreja adorar a Deus, até o orar, o meditar na palavra e o ofertar. Dificilmente um filho cujos pais não valorizam o congregar, não oram, não dizimam e não se envolvem na igreja, dificilmente ele desenvolverá o desejo por estas práticas cristãs. Olha a importância de levar a sério, né, a fé, né, a nossa espiritualidade. Os filhos, né, são aquilo que nós transmitimos. E é tão forte que há um ditado que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, o exemplo atrai, o exemplo leva junto. Alguém pode até convencer com palavras, mas se tiver exemplo e palavra, o convencimento será muito maior a ponto da pessoa fazer tudo aquilo que lhe pedir, porque está dando exemplo. Assim é a responsabilidade dos pais com os filhos. Um pai que não ora, como diz a nossa lição, um pai que não medita na palavra, um pai que não frequenta assiduamente a casa do Senhor, ou indo mais além, ou que às vezes até critica demais a liturgia, o culto, a igreja, a liderança. Um pai que faz isso está dando um péssimo exemplo para os seus filhos. Os seus filhos dificilmente serão atraídos, né, para o contexto, né, da igreja, o contexto da vida espiritual. Mas quando um pai é exemplo de oração, exemplo de piedade, exemplo, né, de que ama a palavra, de que ama a casa do Senhor, os filhos consequentemente vão junto e começam a amar a casa do Senhor, começam a levar a fé a sério também. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude como pais, como sacerdotes e sacerdotisas lá no nosso lar, pais e mães, sejamos exemplo para os nossos filhos de homens piedosos, de mulheres de oração, de homens, né, que também ajudam, contribuem financeiramente para a manutenção e expansão do reino do Senhor na terra. Então a primeira parte da nossa lição encerra-se aqui falando sobre uma família comprometida com a fé. E o nosso desejo é que todos nós sejamos cada vez mais comprometidos com a fé, como família, né? Como família sejamos comprometidos com a fé em Cristo Jesus. E a aplicação do texto que nós temos estudado diz que a sua família entenda a importância de viver e expressar a fé naquilo que cremos. Precisamos expressar a nossa fé. Não podemos de maneira alguma andar em dúvida ou sendo muitas vezes incrédulos. Precisamos ter certeza naquilo que estamos crendo, naquilo que estamos acreditando e sendo exemplo para nossos filhos. Amém? Vamos para a segunda parte da nossa lição? Segunda parte da nossa lição vai falar sobre a importância dos relacionamentos sociais. Agora, a família que está
aplicando a fé, né? Uma família que está comprometida com a fé, ela vai ter que se relacionar com a sociedade. Então agora nós vamos ver a importância dos relacionamentos sociais. O item 1 fala fé e vida social. Não é contrariedade, né? Não é uma versus a outra. Não é a minha fé versus ou contrária à minha vida social. Não, as duas andando junto. Eu tendo fé e continuando na minha vida social. A proposta de Deus para o seu povo sempre foi de unidade na coletividade. Quando uma família busca desenvolver sua fé na comunhão de uma igreja, ali certamente expandirá sua vida social. Na história que lemos, quando Jesus tinha 12 anos, percebemos que o menino Deus não estava isolado numa bolha, mas vivendo socialmente como qualquer adolescente. Confira o verso 44, diz assim: pensando, porém, estar ele, Jesus, entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. A vida de fé nos faz enxergar as pessoas com uma ótica diferenciada, pois passamos a ver como criaturas especiais de Deus, além de nos possibilitar ampliar os vínculos com pessoas que podem nos ajudar a crescer. Então, como eu disse, a fé e a vida social precisam andar juntas. A nossa lição fala algo impensável. Jesus não estava isolado numa bolha. Sendo filho de Deus, ele não estava isolado da sociedade. O texto vai dizer que ele estava entre os companheiros de viagem. Maria e José pensam que Jesus está por ali, então nem se preocupam até com o fato, porque sabem, é claro, também dos ensinamentos que haviam dado para ele. E aí, essa ótica, como diz a lição, de nós enxergarmos as pessoas, precisa ser diferenciada. Não podemos olhar aqueles que ainda não encontraram a salvação em Cristo Jesus como adversários. Adversário nosso, adversário dos nossos filhos. Não, precisamos compreender que Deus está nos possibilitando ampliar os vínculos para também testemunhar da nossa fé. Estamos numa sociedade. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que eles possam viver no mundo e ser viver em unidade. Então, nós estamos no mundo, fazemos parte de uma sociedade e precisamos ter a nossa fé em meio a esta vida social que diariamente temos lá no trabalho, enfim, na vizinhança, no bairro em que moramos. Temos essa convivência com as pessoas e é ali que nós devemos professar a nossa fé no Senhor e amar as pessoas que nos cercam. Essas pessoas, como diz a nossa lição, elas podem nos ajudar a crescer. Então nós precisamos estar atentos para a vida social que levamos. O segundo item da nossa lição vai falar sobre santidade versus isolamento. Agora sim, é esse contraponto. Santidade versus isolamento. Eu não preciso me isolar para ser santo. Eu preciso ficar em meio à sociedade e mostrar a minha santidade. O fato de José e Maria terem suspeitado que Jesus estava com os outros evidencia uma família que tinha relacionamentos de confiança, parentes, amigos. Passaram o dia todo sem ver o filho, mas confiavam que ele estava em boa companhia das outras pessoas. Por mais que Jesus tivesse ficado em Jerusalém, o episódio é precioso para nos informar que Jesus não vivia enclausurado. Era o Deus encarnado. Seus pais sabiam disso, que ele era o Deus encarnado, mas mesmo assim entendiam a importância de Jesus ter sua vida social. Deus nos ensina, diz a lição, que gente precisa de gente. Não somos ilhas e nossa família também não deve se isolar. Pelo contrário, devemos nos envolver com outras famílias para juntos amadurecermos em Deus. Ser cristão e buscar uma vida de santidade não anula a nossa humanidade. Diferente disso, nos faz amar ainda mais as pessoas e desejar se envolver com outros filhos de Deus. Olha que fato interessante. Ser cristão e buscar essa vida de santidade, como diz a nossa lição, não anula a nossa humanidade. Nós continuamos seres humanos, nós continuamos dependendo das outras pessoas, dependendo do nosso líder, do nosso superior, do nosso patrão.
dependendo das autoridades, né, que a própria Bíblia diz que são constituídas pelo Senhor, enfim, vivendo em sociedade. E aí nós precisamos entender isso e não nos isolar. Pelo contrário, nos integrar ainda mais na sociedade, amar mais ainda estas pessoas, para quê? Para influenciar elas, para fazer a diferença no meio delas. Nós estamos aí neste ano num tema, né, de igreja relevante. O nosso lema aqui no Campo de Sara é fazendo a diferença por uma igreja mais relevante. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos a diferença. Sejamos relevantes em meio a esta sociedade que às vezes nós vemos é corrupta, é adúltera, é pecaminosa, né? Enfim, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós precisamos fazer a diferença no meio desta sociedade, no meio desta geração. Deus mais do que nunca conta conosco. Então santidade e isolamento não combinam. Não pode haver santidade eu me isolando, ou eu me isolar para ter a santidade. Não, Deus quer que eu seja santo na sociedade em que eu estou inserido. E Jesus fazia isso, ele não vivia enclausurado, como diz a lição. Ele estava ali, né, Maria e José sabiam que ele era o Filho de Deus, já haviam, né, ouvido isso, né, de Gabriel, enfim, mas mesmo sabendo que ele era o Deus encarnado, não isolaram Jesus. Integraram Jesus na sociedade, em meio aos parentes, em meio aos familiares e também em meio à sociedade, os amigos, né, que o cercavam. Então, nós precisamos ser santos sim, mas transmitir essa santidade a outros. O item 3 da segunda parte vai falar sobre escolhendo bons relacionamentos para a família. Aqui está o segredo. Não há perigo algum em eu andar na sociedade, em meu filho andar em sociedade, ir ao colégio, né, participar da sociedade, desde que seja esta escolha pelos bons relacionamentos feita, né, por cada um de nós. O fato de que precisamos nos relacionar, diz a lição, não significa que devemos fazer parcerias com qualquer tipo de pessoa que possa prejudicar nossa família. Deus nos deu inteligência e princípios para seguirmos e que devem ser usados para escolher os nossos relacionamentos. As famílias precisam conversar sobre como escolher boas amizades, seja para o casal ou seja para os filhos. Geralmente, filhos escolhem se relacionar com as pessoas erradas porque nunca receberam orientação quanto a isso. Olha que caso sério. Os pais, diz a lição, precisam, na verdade, além de orientar, promover boas convivências para a sua prole. Isso acontece quando se pratica atividades que proporcionam esta interação. Quando convidamos outras famílias para almoçarem na nossa casa ou realizamos um passeio juntos, estes momentos informais são excelentes para a construção e fortalecimento de vínculos. Muitas famílias evitam fazer festas, promover almoços ou realizar atividades diferentes com a desculpa que isso dá trabalho. Sim, é verdade, dá trabalho. Mas quem disse que para fazer algo relevante e bom na construção social não há esforço ou não precisa haver esforço? A grande verdade consiste em entender que dará menos trabalho tirar um filho do mundo das drogas ou prostituição por ter se envolvido com amizades erradas. Aqui está um ponto fundamental para nós, pais. Às vezes, nós que já passamos pela adolescência, já passamos pela juventude, estamos firmados na igreja, firmados na palavra, deixamos de nos preocupar com os relacionamentos dos nossos filhos. Precisamos promover, né, os encontros entre famílias, para que os nossos filhos tenham amizades dentro da igreja, tenham amizades sadias também lá fora da igreja, porque não é todos, né, que estão aí depravados, enfim, mas que os nossos filhos tenham essa base, essa orientação do pai. Como diz a nossa lição aqui, os filhos, né, que escolheram se relacionar com pessoas erradas é porque nunca receberam uma orientação quanto a isso. Nunca o pai sentou e disse: meu filho, vá por este caminho. Meu filho, evite as más companhias, as más influências, as más conversações.
Precisamos orientar os nossos filhos. Precisamos, de vez em quando, nos assentar e perguntar para eles como está o relacionamento com os amigos, talvez procurar saber com quem os nossos filhos estão andando. E mais do que isso, como diz a nossa lição, né, proporcionar essa interação com outras famílias que também venham trazer crescimento, que também venham agregar e fortalecer estes vínculos de fé, enfim, de espiritualidade. E aí, como diz a nossa lição, às vezes nós achamos difícil. A correria é grande, o dia a dia, né? Enfim, tantos compromissos, e às vezes a gente pensa, como diz a lição, dá trabalho fazer um almoço, dá trabalho promover algo diferente com a família, dá trabalho. Mas quem disse que não daria trabalho, né? Dá trabalho educar filhos, dá trabalho, porque se nós quisermos realmente educar eles no caminho do Senhor, na verdade da palavra, dá trabalho. Mas só que daí, como diz a lição, nós precisamos entender que vai dar, isso aí dá menos trabalho do que depois que talvez ter que tirar um filho das drogas, talvez ir buscar lá na cadeia, na prisão, enfim, tantas outras coisas, né, se eles se envolverem com amizades erradas. Então, esse fato de escolher bons relacionamentos para toda a família é algo primordial, né? E aí a nossa segunda parte se encerra aqui falando sobre a importância dos relacionamentos sociais. Não estamos numa bolha, como diz a lição, não estamos enclausurados, não devemos estar. Nós precisamos estar inseridos na sociedade, claro, sempre fazendo a diferença, sempre andando na contramão dos costumes, né, e enfim, deste mundo, né, que a Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós precisamos sim conviver em sociedade fazendo a diferença. A aplicação do texto na segunda parte diz: sua família não pode viver numa bolha, pois a convivência com outras famílias trará benefícios e amadurecimento para o desenvolvimento social do seu lar. Amém? Então está aí a importância dos relacionamentos sociais. Vamos para a terceira e última parte da nossa lição? A terceira parte da nossa lição fala sobre princípios para o bem-estar da família. O primeiro item fala sobre equilíbrio entre limites e liberdade. Jesus, com seus 12 anos, já tinha a liberdade de estar com os outros. No entanto, no fim do dia, deveria estar junto aos pais novamente. Fica claro que nesta família, na família de Jesus, existia um equilíbrio entre a liberdade e os limites. Para se ter bom desempenho nas áreas da vida e nos relacionamentos sociais, é preciso se ter regras bem definidas, saber o que pode e não pode, ter horário de chegada e de partida, regras na mesa, na linguagem e etc. Tudo isso faz parte de uma família saudável. A liberdade total para os filhos apenas gera insegurança. Entretanto, aprisioná-los também compromete a sua autonomia e maturidade. É necessário o equilíbrio. Então, esse equilíbrio entre limite e liberdade precisa haver na família. Precisa haver a autoridade no lar. Eu me lembro, meu pai, a gente é de família italiana, né? Meu pai italiano, e como bom italiano, né, sempre rígido, ele dizia: olha, enquanto vocês estão aqui debaixo do teto do pai, é o pai quem dá as regras, é o pai quem dá as ordens, é o pai quem dá os limites. E era isso, tinha hora para sair, tinha hora para chegar, tinha aquilo que podia, aquilo que não podia, né? Enfim, a mesa, né? Tinha as regras, a mesa, né? A decência, o respeito, tudo isso precisa haver com equilíbrio, né? Entre o limite e a liberdade. Nada exagerado, nem quanto ao limite demais, querendo, né, aprisionar, como diz aqui a lição, né, aprisionar o filho, segurar demais, mas também não dar liberdade demais para que daqui a pouco vire libertinagem. Então esse é um dos princípios para o bem-estar da família. É haver limites, é haver regras, né, como diz aqui, regras na linguagem, o respeito de filho para pai, de pai para filho também, é claro, é a via de duas mãos, pai e filho e pai, haver esse respeito, haver essas regras. Então, que Deus nos dê sabedoria nesse equilíbrio, que Deus nos dê graça para sermos sábios nesse momento.
Agora, o segundo item da nossa terceira parte vai falar sobre unidade na resolução de problemas. Aqui está algo fundamental para a família: unidade, união. Estamos diante da família do menino Deus, Jesus. Maria era desde tenra idade uma mulher piedosa e José um homem justo e respeitado. Mas mesmo assim, agora eles enfrentavam um grande problema. É notório para nós que toda família enfrenta dificuldade. Até mesmo as famílias que servem a Deus. O problema aqui era de perder um filho. Haviam perdido Jesus. Perder um filho, diz a lição, em meio à multidão era tão grave e dolorido quanto hoje. E aquela família tinha intimidade com os céus e há anos atrás foram alertados para fugir do Egito e preservar a vida do bebê. Agora não receberam nenhum aviso. Você vai lembrar que quando Herodes decide matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com medo de Jesus tomar o seu reinado, enfim, ele manda matar a todas as crianças, e aí José e Maria, avisados por Deus, vão para o Egito, fogem. Só que agora nesta situação não há nenhum aviso do Senhor dizendo: ei, Jesus ficou lá em Jerusalém, vocês perderam Jesus, vocês esqueceram Jesus. Não há aviso nenhum de anjo, de Deus, avisando sobre Jesus. E olha o que a lição vai dizer: eles tiveram que correr atrás para encontrar Jesus. Na caminhada familiar, a lição diz, muitas vezes será assim: Deus não fará algo que nós podemos fazer. Olha que fantástico isso que o comentarista, o pastor Lediel dos Santos, vai nos trazer. Deus não fará algo que nós mesmos podemos fazer. Ou seja, consertar algo errado na família, ou seja, aconselhar o meu filho, ou seja, resolver alguma situação na família, Deus ele não vai, de certa forma, interferir naquilo que eu devo fazer. Eu sempre digo que Deus está com a parte dele sempre pronta. Às vezes eu não recebo milagres, bênçãos, não é porque Deus não quer me abençoar, é porque eu não completei ainda a minha parte no plano de Deus. E assim é na família. Deus, ele, claro, é o mais interessado em abençoar e em fazer com que a família seja vitoriosa. Mas, como diz a lição, Deus não vai fazer algo que eu posso fazer, que eu devo fazer, eu vou mais além. Algo que eu devo fazer, posso e devo fazer. Então, José e Maria, diz a lição, entendendo isso, que agora era eles que precisavam tomar uma atitude, unem as forças para procurar a Jesus. A narrativa revela as expressões no plural, evidenciando que o bem-estar do filho não competia a apenas um deles. As expressões que nós lemos diz: eles voltaram, eles viram e disseram: vem conosco. Ou seja, era José e Maria que estavam juntos procurando Jesus. José não disse: ei Maria, vai procurar Jesus. Eu falei, eu disse isso, eu disse aquilo, eu falei que não era para ser distanciado dele. Não, José não lança em rosto, Maria também de forma alguma culpa José por alguma coisa. Eles se unem para buscar a Jesus, para encontrar a Jesus. Assim deve ser na nossa família, assim deve ser no nosso lar. Não achar culpado para algum problema que venha surgir, não culpar A ou B, mas se unir para resolver a situação, para encontrar a solução para aquele problema, para ir em busca de algo que venha trazer a solução para aquele problema. A lição continua dizendo: os pais de Jesus entenderam que juntos tinham mais capacidade para vencer as dificuldades. Esta lição precisa ser aprendida por todos os cônjuges que desejam superar as barreiras e alcançar os objetivos. A relação conjugal é o eixo central ao redor do qual se formam todos os demais vínculos familiares. Olha só que interessante. A relação conjugal, homem e mulher, esposo e esposa, marido e mulher, isso é o que vai dar a base, é o eixo central, como diz a lição aqui, ao redor do qual se formam todos os demais vínculos familiares. Um reino dividido não prospera. Assim, um casamento dividido, um casal que discorda, um casal que não chega a um consenso, que não está unido, fatalmente o lar não será edificado. O lar vai ruir os seus muros. Mas que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para seguir o exemplo de José e Maria. Eles se unem
e vão encontrar Jesus, vão procurar a Jesus. E aí nós sabemos que eles conseguem, com efeito, encontrar a Jesus porque se uniram. Então a unidade, né, vai trazer resultado maravilhoso para a família na resolução dos problemas, das dificuldades. Estamos falando sobre princípios para o bem-estar da família, e a unidade é um princípio fundamental. O item 3 e último da nossa lição fala sobre sabedoria na resolução de problemas. Depois de 3 dias, José e Maria encontraram Jesus no templo, dialogando com os mestres da lei. Não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas perceberam que uma nova fase se iniciava na vida do seu filho. Todas as idades de uma criança e adolescente têm as suas peculiaridades, precisam ser entendidas e valorizadas. Mesmo diante daquele susto, José e Maria mostraram respeito e sabedoria com as palavras. Seria comum eles chegarem brigando com Jesus, mas ao invés disso mostraram equilíbrio e maturidade. Observe o uso das expressões de Maria, mãe de Jesus. Ela diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Perceba que antes de questionar, o chamam de filho, já evidenciando que o lugar dele na família não havia sido alterado pelo fato ocorrido. Quando um membro da família sabe do seu valor no lar, a convivência é agradável e leve. Olha que fantástico. Esse entendimento, essa sabedoria de José e Maria é algo que nós precisamos também como pais. Aqui a lição vai dizer que eles parece que percebem que uma nova fase se iniciava na vida de Jesus, na vida de seu filho. Assim nós também devemos estar atentos. Tratar criança como criança, tratar pré-adolescente como pré-adolescente, adolescente como adolescente e jovem como jovem. Tem pais que tratam o filho que já está com 18 anos como se fosse um bebezinho. E isso atrapalha a maturidade, atrapalha o crescimento. E aí na resolução dos problemas, das dificuldades que surgem, vai ser muito mais difícil corrigir o seu filho. Então precisamos de sabedoria, como diz a lição, na resolução desses problemas, de faixas etárias. Nós precisamos desse entendimento. E aí Maria, com muita graça, com muita sabedoria, ela diz: filho, dizendo: o teu lugar ainda está preservado, você ainda é nosso filho. E ela diz: por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ela mostra a preocupação, ela mostra a aflição, mas com amor, dizendo: olha, você fez algo errado, mas nós te amamos, você é fundamental para a nossa família. É fantástico isso. Isso é um exemplo primordial. E aí a lição vai dizer: quando um membro da família sabe do seu valor no lar, a convivência é muito mais agradável e leve. Quando eu faço o meu filho entender que errou, que cometeu algo desagradável para toda a família, mas ele continua sendo membro da família, eu quero o bem dele, eu amo ele, eu quero que ele aprenda a lição, mas da melhor maneira possível, isso se torna muito mais leve e a aplicação da correção tem um efeito muito melhor. A lição continua dizendo: algo que todos nós também precisamos aprender na resolução de conflitos é jamais definir a pessoa por uma atitude isolada. Saber distinguir entre o ser e o fazer é uma chave essencial para o bem-estar de um lar. Infelizmente, nos momentos tensos, as discussões se inflamam pelo fato de rótulos e ofensas serem lançados sobre a pessoa. Em vez de apontarem a atitude, denigrem o caráter do indivíduo. Aqui é algo muito triste. Na resolução de um problema, de um erro que talvez alguém da família cometeu, a minha correção deve ser ao ato que a pessoa fez. Deve ser aquilo que ela fez e não julgar pelo que fez, dizendo que ela é aquilo. Muitos pais... E nós aprendemos com o pastor Hebron na primeira lição, muitos pais lançam palavras aos filhos até de maldição, palavras depreciando, lançando o filho lá no chão, e aquilo fica na mente.
Entenda, você que está me ouvindo, entenda isso. Uma palavra dita por um estranho, né, xingando seu filho, né, em algum momento, lá um coleguinha lá na escola, em um desentendimento, e aí as palavras de baixo calão entram, isso daqui a pouquinho está esquecido por ele. Mas agora quando é o pai, quando é a mãe que fala, isso fica no coração, isso fica na mente. E se não houver um perdão, se não houver um conserto, isso vai trazer consequências drásticas para o futuro de uma criança, de um adolescente. Então, tenhamos sabedoria, como diz aqui, já mais definir a pessoa, ou o indivíduo, a criança, o adolescente, por aquela atitude isolada que ele cometeu. Aquilo ali não é a vida toda dela para o resto. Não, é uma atitude isolada, que precisa ser corrigida, sim, com sabedoria, com amor, mas que precisa ser corrigida a atitude e não definir a pessoa por aquela atitude. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, né, para cuidar do caráter, para honrar o caráter. Né? Às vezes, claro, corrigir aquela atitude, apontar aquele erro, mas sem afetar o caráter daquela pessoa que está sendo corrigida. Então, como diz aqui o item 3, que Deus nos dê sabedoria na resolução dos problemas que encontramos na nossa família. Amém? A aplicação do item da parte 3 vai dizer, até mesmo as famílias que servem a Deus enfrentarão problemas. Porém, o mais importante é o que faremos quando eles chegarem. As nossas atitudes, né, em relação aos problemas que vão surgir. A conclusão da nossa lição vai dizer, a família de Jesus nos ensinou lições preciosas de sabedoria nos relacionamentos. Gostaríamos de finalizar destacando o verso 51, que diz, e desceu Jesus com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. A família, cujos membros sabem seu lugar, é uma família que terá sólidos alicerces. Mesmo sendo filho do Criador do universo, e sabendo disso, Jesus entendeu que deveria viver para honrar a Deus, honrando também os pais terrenos. Olha que maravilhoso. Esta família de Jesus nos ensina lições fantásticas, preciosas, de sabedoria nos relacionamentos. Que Deus nos ajude a termos este exemplo e vivermos a prática desta palavra no nosso dia a dia, na nossa família. O nosso desejo é que Deus fortaleça as famílias. Nós, como coordenador do Ministério da Família aqui do Campo de Sara, coordenador dos casais aqui do Campo de Sara, temos orado para que as famílias sejam fortalecidas na palavra do Senhor, para que as famílias sejam curadas pela palavra do Senhor, alicerçadas na palavra do Senhor, que as famílias unidas venham para a casa do Senhor, adorar a Ele, se fortalecer nos laços também com outras famílias e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero orar com você. Se puder, ainda você está agora, feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Pai, na Tua presença nós estamos e eu te louvo por ter estado com os nossos ouvintes, espectadores, nesta lição, estudando sobre a família de Jesus, os relacionamentos, a espiritualidade da família. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família em nosso campo aqui em Sara e a todos quantos aonde chegar, Senhor, esta aula, que seja de benefício para a família, fortalecimento espiritual e que nossas famílias sejam guardadas pelo Senhor, pois a sua palavra mesmo diz que não adianta nós edificar muros se o Senhor não estiver na frente do nosso lar, na frente da nossa família. Pai, sejas o centro do nosso lar e que as famílias sejam diferença nesta sociedade, sejamos relevantes para este mundo e que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu abençoo cada lar com a bênção espiritual, com a bênção da saúde, com a bênção da provisão, com a bênção da unidade e que o Senhor seja o centro de toda a família. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa EBD. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Amém.